Bate-papo. Professora da Univates, Jamile Weitzman, coordenadora do Escritório Modelo de Arquitetura. A Univates contribui com a reconstrução do Vale do Taquari depois dessa enchente, dessa tragédia que assolou a nossa região. Professora Jamile, como vai? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Moisés, Marcelo. Tudo bem? Tudo certo. E aí, fala pra gente desse projeto. Então, na verdade, o Escritório Modelo é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo. Ele é coordenado por mim e pelo professor Guilherme, ali na Univates. E as nossas atividades, em geral, elas envolvem sempre uma relação muito próxima da comunidade, das demandas regionais e da atividade extensionista dos estudantes e professores, né? Além disso, a gente tem voluntários egressos também que atuam com a gente e pessoas interessadas, né, nesse campo aí do desenvolvimento mais social da arquitetura e do urbanismo. Quando aconteceu essa tragédia, né, no Vale, assim, as enchentes sempre foram recorrentes, a gente já era assim, bastante atuante frente a diferentes questões que acontecem aqui no Vale, né? E a gente sempre formava assim mutirões de ajuda, voluntariado, né? Mobilizava os estudantes, pessoas externas a participar dessas fases mais emergenciais quando acontecem essas situações. Então, logo que aconteceu, a gente imediatamente se mobilizou assim a convocar voluntários, estudantes para atuar junto ali no atendimento no Parque do Imigrante ou nas outras cidades. A gente organizou transporte para atuar com voluntariado, atendendo crianças, a comunidade em geral, assim, numa parte mais emergencial, digamos, né? Quando aconteceu ali o fato. Mas imediatamente, assim, também internamente, eu e o professor Guilherme e um colegiado ali de colegas também, né? Professores e outros profs também da Univates, começamos a pensar o que às vezes uma tragédia nos ensina ou nos, de certo modo, refresca a memória, né? Então, a gente começou a pensar em várias questões que nós já tínhamos, assim, dentro da instituição de pesquisa, de estudos, de ideias de planejamento urbano, em relação às cheias também, já haviam outros projetos, né, desenvolvidos. E começamos a pensar como que a universidade, por meio, especialmente ali, dos cursos da área, né, então a gente tem ali professores da arquitetura, urbanismo, engenharia ambiental, enfim, como que a gente poderia pensar o médio e longo prazo também, né? Então, a gente acredita que é muito importante a gente ter as ações emergenciais naquilo que a gente consegue auxiliar, mas também como universidade, como academia, ajudar a pensar esse médio e longo prazo, né? E aí a gente começou a ter duas frentes, digamos, de pensamento, assim, né? Uma que ficou focada nas ações mais emergenciais e a outra que a gente começou a articular, então, esses parceiros para pensar projetos, pensar ações que a gente pudesse estar auxiliando aí futuramente os municípios, né, no planejamento das cidades, na questão mais habitacional também, que é o foco assim que a gente mais ajuda, e na reconstrução em si do Vale. Dentro das ações emergenciais, a gente assumiu duas frentes logo na semana seguinte. Assim, a primeira foi um pouco tumultuada, né, digamos assim, a gente não era voluntariado, a gente estava aguardando quais seriam as demandas, e na segunda semana, imediatamente, a gente já teve um contato ali da Defesa Civil Nacional, que se instalou na Univates para fazer toda a articulação do Vale, né, então eles estavam no andar abaixo do nosso, ali do Escritório Modelo, e imediatamente já articulamos assim uma demanda muito importante, que era um auxílio ao mapeamento da situação pós-desastre, né, então, dos municípios. Então, a Defesa Civil fez voos de drone, né, nas cidades atingidas, e esses voos eles têm uma certa complexidade de montagem assim, né, desse mapeamento. Então, a gente ali tem, enfim, pessoal, equipamento e conhecimento através de professores também da área que auxiliaram a reconstruir, então, essa imagem dessas fotos, então, que o drone faz parciais, para que os municípios tenham acesso a uma visão mais panorâmica pós-desastre, né? Então, esse material está sendo feito ainda, né? A gente ainda está produzindo essas montagens, digamos assim, né? Dessa situação pós-desastre, e é bem impactante, assim, quando a gente olha, né, o antes e o depois. A gente finalizou agora uma imagem parcial de Roca Salles, né? Então dá para ver direitinho assim como é que ficou a situação do que era, né, no Google antes, a gente olhar por cima, e como fica depois, né? E Mussum já tem isso pronto também, né? Já foi feito. A gente está em Roca Salles e tem outras cidades ali que a gente está também fazendo essa montagem com as fotos, né? Claro que a Defesa Civil tirou fotos mais das áreas onde se concentrou mais o desastre, assim, né? Onde atingiu mais. Mas a gente ainda poderia depois complementar com outras imagens mais amplas, né?
Professora, esse mapa da destruição em meio à cheia do Vale do Taquari, ele se concentra mais nessas duas cidades ou ele foi geral? Porque nós temos outras cidades geral. Foi geral. A destruição foi grande em todas as cidades? Sim, foi Arroio bastante. Do Meio teve bastante. Arroio do Meio teve bastante. A gente às vezes pensa assim, né? A gente focou muito no início Mussum e Roca, né? E claro, Santa Teresa, mas Santa Teresa está mais próximo também ali da Serra, da região da UX ali de Caxias, né? E a gente foi olhando para cá, quando a gente foi descendo, então a gente atuou bastante em Roca no início, né? E depois a gente veio para Arroio do Meio, assim, a gente viu que, nossa, a destruição é muito grande também, né? Então, é muito impactante a gente ver as cidades muito perto de nós, assim, numa situação muito, muito ruim, assim, de se enxergar, né? Especialmente a parte que a gente está atuando, que é o auxílio no levantamento habitacional. Então, a segunda frente, né, que eu posso dizer que a gente atuou, assim, quase paralelo ali com essa demanda da Defesa Civil, a gente começou a auxiliar a Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado. Então, eles têm uma equipe que começou bem no início já, os levantamentos da parte habitacional nas cidades. E aí a gente atuou como voluntário, assim, grupo de voluntários organizados ali pelo Escritório Modelo, para auxiliar nesses levantamentos prévios da situação habitacional, para se ter uma dimensão mais assertiva do número de habitações atingidas, né? Então, a gente trabalhou com uma escala até de mapeamento conforme a Defesa Civil orienta. Então, a gente tem um cadastro dos levantamentos por cores, né? A gente trabalha com vermelho, amarelo, verde e laranja, que aí determinam a escala, né, de intensidade que aconteceu o desastre nessas habitações. E a gente vai mapeando através de um aplicativo no celular todas as edificações para que se tenha esse número, né? Que os municípios possam levantar o quanto isso afetou cada um deles e depois possa até recorrer a verbas, né? Então, do governo para a reconstrução dessas casas, né? Esse trabalho de vocês entregam para o governo do Estado? Isso. Os municípios têm participação? Sim, tem participação. A equipe do governo do Estado encontra, né, a nossa equipe de voluntários sempre em frente às prefeituras, com a equipe da prefeitura, e a equipe da prefeitura e a nossa se dividem sob a orientação do Estado, né? E daí a gente vai em campo, faz o levantamento com eles. Então, sempre se formam ali duplas ou né, grupos que têm uma pessoa do município, né, da Secretaria de Planejamento, ou enfim, né, a parte da Engenharia e Arquitetura, e mais voluntários nossos, e o Estado acompanha para né, dar todas as diretrizes e as orientações de como tem que ser feito esse levantamento. Mas esse é um levantamento prévio, né? Agora, até nessa semana, saiu um edital do governo do Estado para selecionar, então, profissionais de arquitetura e engenharia para fazer os levantamentos e as vistorias, né, com responsabilidade técnica e aquela oficial, então, digamos que vai para o município ter o acesso depois, então, à verba, né? Quando fica pronto, senhor Jamil? Os levantamentos? No geral. A gente tem muito trabalho ainda, né? Na verdade, agora, sexta-feira, a ideia é dar a finalizada nos levantamentos prévios e na segunda a ideia é começar com a articulação dos profissionais que já estão cadastrados. A gente já tem um lançamento prévio ali da listagem do governo, acho que eram 30 e poucas pessoas já selecionadas. E todo dia tem uma atualização no site desse cadastro, né? Então, esses profissionais vão ser organizados pelo governo para ir para as cidades fazerem essas vistorias, né, de acordo com esses números pré-levantados, né? Então, se tem uma dimensão aí já mais precisa de número de profissionais necessários versus número de habitações e edificações que tem que ser vistoriadas, né, para ter acesso depois à verba. Todo esse material ele é dado, então, para o município, né, através, seja da Defesa Civil, seja do governo do Estado, ele é passado para o município, e o município vai fazer um compilado de um documento que vai depois para ter acesso às verbas, né? Existe uma preocupação muito grande, e daí a gente fala dos poderes municipais, de tentar fazer com que as pessoas mudem de local, né? Que saiam daquele ambiente, principalmente daquelas zonas mais alagadas, onde, inclusive, enchentes bem menores chegam, né? E daí provoca realmente um transtorno gigante para aquela família, para aquelas pessoas. Isso ainda está num processo muito inicial ou já está um pouco mais avançado? Como é que tu enxerga isso nesse momento? Eu acho que está num processo assim, de bastante reflexão e planejamento, né? Porque a gente agora tem esse abrigo provisório dessas pessoas, né? Os municípios estão se organizando, já se organizaram, né? Para aluguel social ou para, enfim, até estratégias mais provisórias como, enfim, a gente viu containers, exato, viu, né, casas que sejam de rápida construção para abrigar essas pessoas por um período curto ali, né, ou médio, digamos, até que se tenha a casa nova. Mas agora existe todo um estudo já das áreas que tem sido acompanhado também pelo governo, dessas áreas novas que os municípios podem estar usando para a construção das novas casas.
Então, naquela legenda de cores que a gente faz o levantamento, né, a vermelha é a totalmente destruída, que vai necessariamente necessitar de uma nova edificação. E essas vermelhas... né, e não necessariamente naquele local. Na verdade, praticamente nenhuma naquele local, né? Porque as vermelhas, elas estão em zonas muito, muito limítrofes, né, do rio. E como é que é a receptividade do morador? Como é que ele está recebendo isso? Essas que a gente levanta em vermelho, é muito difícil achar o morador ali, né? Porque ele já não está mais ali, ele está abrigado em algum outro local. A que a gente chama de amarelas, né? Que são as adjacentes, são aquelas que permaneceram, assim, numa cena meio impactante, assim, que tudo está destruído ao redor e tem uma, de repente, que ficou de pé ali no meio, né? Então, essas a gente direciona a cor amarela, que se chama adjacente. E, por vezes, ali tem uma pessoa dentro, assim, né? Habitando, né? Naquela cena, assim, de nada ao redor, o morador ainda está ali porque a casa dele ficou de pé. Mas aí, quando a gente vai fazer o levantamento, a gente já conversa com essa pessoa, né? E dá uma olhada na situação da edificação. E ela, às vezes, tem até sinais de que não vai perdurar. E está condenada. Ou, enfim, ela está ali realmente, às vezes, por alguma questão, ela ficou inteira. Daqui a pouco o rio passou do lado, né? Não era bem ali que o rio queria passar, né? Então, a gente sempre fala, o rio passa onde ele quer passar, né? E aquela casa, por algum motivo, ficou intacta mesmo. Mas ela está numa zona de extremo risco, né? Então, as amarelas são essas que estão em zona de extremo risco, né? Muito limítrofes da onde a água pegou e que elas devem ser removidas dali, né? Então, pela Defesa Civil, né, uma recomendação que as amarelas e vermelhas sejam todas realocadas, né? Então, e daí vocês pedem para o poder público para que ele faça a remoção daquela família. Na verdade, a gente ali, como escritório modelo, a gente não tem essa interface tão direta. A gente tem atuado como esse auxílio ao Estado e depois o município vai ter que fazer esse levantamento em números exatos para ver até assim, qual é o número que dá de vermelhas e amarelas. É X, a gente vai conseguir realocar todos esses, então quanto de recurso a gente vai ter. Então vai ter que ser uma análise muito particular de cada município e o quanto aquele município vai ter verba para realocar aquelas pessoas naquele momento, né? Senão, talvez algumas vão ficar de aluguel social, outras vão ter alguma outra alternativa, né? Mas o ideal é que essas vermelhas e amarelas não retornem para os lugares, porque são lugares de extremo risco, né? E que pode acontecer novamente uma catástrofe ali e, enfim, acontecer alguma coisa com essas casas, né? Jamile, para esses novos locais, né, essas novas áreas, em quanto tempo que a gente consegue fazer a reconstrução para essas famílias que precisam de uma casa totalmente nova? Acho que isso é bem médio prazo, longo, assim, não é tão... 2 anos? Não, depende de cada município, né? Vai depender muito da agilidade da equipe, do quanto aquele município vai ter de energia e de prioridades naquele momento para isso, né? A decisão do lugar, se isso vai ser feito mais rápido ou mais devagar. Mas eu acredito que dentro do cenário que a gente está vivendo, o movimento que a gente tem visto dos prefeitos, municípios, secretarias é de muita urgência, né? Então, a gente vê todos muito engajados num movimento de achar logo um local e de já começar a recorrer essas verbas para reconstrução, né? Estimando ali uma casa para cada família dessas atingidas, mesmo as que estavam, por exemplo, em aluguel, né? Eram inquilinas de outras, elas terão esse movimento também, né, da casa nova. Então, a gente vê que é bastante. Por exemplo, Arroio do Meio, a gente tem ali mais ou menos um dado, né, que a gente tem conversado bastante com a secretaria ali que faz o planejamento. A gente está perto de 1.000 levantamentos agora, né? A gente tem essa semana toda de auxílio a Arroio do Meio ainda, para finalizar os levantamentos prévios, e está em torno de 900 e poucas habitações levantadas. E dessas, aproximadamente 200 e poucas são vermelhas, né? Então, a gente já tem um dado mais ou menos... Elas não podem ser reconstruídas naquele ambiente que elas estavam. Naquele ambiente, não. A maioria, por exemplo, é ali, se a gente pegar Navegantes, né, bem na beira do rio ali, se a gente está... mais atingido. Isso, ali foi uma das ruas mais atingidas, né? Então, ali não tem como reconstruir uma casa. Bom, a gente está falando de 20%. Então, mas assim, a gente está falando também de uma cidade que tem áreas, né? Então, ainda é de certo modo, tranquilo de tu achar uma área livre, né? Então, a gente tem cidades que... Exato. E tem cidades que têm áreas, né, de chão mais restritas, assim, né? Então vai ser um pouco mais difícil achar essas áreas, né? Uma curiosidade, Jamile, não focando tanto no estudo, mas vocês fizeram imagens aéreas, tem dados, e às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida. Qual foi o município mais atingido? A gente não sabe precisar ainda, porque a gente não acabou os mapeamentos de cima, né? Então, e são proporções diferentes, né? Então, se a gente pega Mussum, por exemplo, que foi uma destruição, né, quase total, a gente tem acompanhado, né? Palavra do prefeito Matheus Trojão, 80% ou mais do município
foi atingido. Isso aí. E claro, daí é um município menor, mas obviamente todo ele, né, pegou, assim, a gente olha as manchas de água, né, é uma coisa impactante, assim, a gente olhar cada um, vai Mussum, Roca Salles, Estrela, Lajeado, a gente vai indo e vendo as manchas, né, que são geradas de área de enchente, o quanto ela entrou dentro da cidade. Então, é a proporção, né, Lajeado, por exemplo, é muito maior. Né? Então, a gente olhando a mancha, obviamente, sobrou bem mais cidade, mas foi um impacto muito grande naquelas regiões que a gente sempre conhece que pegam água, né? De proporção, então, foi Mussum. De proporção, foi Mussum, sim. Né? Versus tamanho, com certeza, assim, é bastante intenso. Roca Salles, muito também. A gente ficou bastante impressionado em Roca Salles. Mas aí, se a gente vai a Arroio do Meio, a gente também fica impactado com... Então, todo mundo vai ter um grande trabalho, né, na verdade. E o escritório modelo, assim, e a universidade estão dispostos e estão abertos a diálogo, né, com todos esses municípios. Já estamos, né, em franco diálogo, né, com a Secretaria do Governo do Estado, com a Defesa Civil. Agora a gente tem uma reunião amanhã de manhã com o Conselho de Arquitetura também, que está vindo para cá especialmente conversar também sobre alguns planos futuros a médio e longo prazo, né, com uma interface com o CAU-RS, né, que está também com vários projetos e planos aí de reconstrução do Vale e auxílio. Mobilizou também profissionais para virem para cá ajudar, né, no início mais emergencial, e agora também se preocupa com o médio e longo prazo, né. Então, a gente está fazendo um movimento bastante articulado, assim, que se possa, né, ter uma contribuição de várias partes, né? Então, a universidade pode contribuir com os municípios, né, nesse pensar. Já tivemos até contato, assim, de alguns prefeitos que nos chamaram para conversar, para entender melhor, assim, essa parte de planejamento agora futuro. E a universidade tem bastante know-how nisso também, né? Então, a gente está aberto, assim, à reconstrução do Vale, a pensar projetos, estudos e poder contribuir com isso, né? Jamile, muito obrigado pela tua participação aqui no Panorama. Sem dúvida alguma, a gente vai voltar a conversar, porque é uma pauta super importante, a pauta de reconstruir o Vale do Taquari. A Univates tem uma importância gigante nesse movimento, nesse projeto. Uma última questão, quando a gente fala de reconstrução, é até a entrega da chave? Vocês permanecem até o final? Por exemplo, quem perdeu a casa, vai precisar reconstruir a casa, vocês permanecem até o final do projeto? Na verdade, a gente pode acompanhar esse movimento, né, dos municípios, mas essa parte de projeto de reconstrução das casas tem que ser um pioneirismo realmente das secretarias de planejamento dos municípios, né? A gente pode acompanhar como voluntários, estudantes, a parte acadêmica, mas a parte realmente de responsabilidades técnicas fica com os municípios, né? Mas, enfim, são apoios aí que a gente pode seguir, sim, né? E ajudar a entregar a chave para o morador no tempo, né? É muito bonito ver esse movimento também de reconstrução, né? Acho que faz parte aí do processo. Sem dúvida. Coordenadora do Escritório Modelo de Arquitetura da Univates, Jamile Weisman, nossa convidada de hoje aqui no Panorama. Um abraço, Jamile. Obrigada, gente. Sucesso. Tchau. Valeu.